Nós vamos estudar o livro de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher, sua religiosidade e o reino de Jesus. Queria falar sobre a religiosidade de uma mulher e o reino de Jesus apresentado a ela. Então eu quero falar sobre uma samaritana e o encontro de Jesus com ela. Então vamos ler. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, peraí, filho, peraí. Deixa eu ver se eu... Não, deixa eu ver se eu errei aqui. Não, João 4. Continua, João 4. Os fariseus ouviram falar, ok, continua. Tá. 4:4. João 4:4 começa o nosso texto. No entanto, era necessário que passasse por Samaria. Era necessário que passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem nem com que tirar água, e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, ele está falando da água viva, ele está falando da água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que ele está falando da água viva, lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise tirar a água daqui. Ele lhe disse: vai, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu Jesus. Lhe disse Jesus: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é um profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, em Samaria, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, o que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou o que pretende ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, o seu vaso de pegar água, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade, foram até onde ela estava. Enquanto, agora vai lá no versículo de número 39 e 42. Então, no 30. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, eu oro e peço, Senhor, a tua graça, teu amor, tua misericórdia. Muito obrigado pela Bíblia, pela tua palavra que é viva, inerrante e autoridade sobre a vida daqueles que creem. Peço que agora o Senhor abra os nossos entendimentos para entender, Senhor, porque a Bíblia é um texto sagrado, divino, que possamos compreender, Pai, que seja tão simples a nossa mente para crer pela iluminação do teu Espírito, o Espírito Santo. Que possamos aprender hoje, Senhor, a tua palavra, que nossos corações possam ser corações, ó Pai, ensináveis, mente ensináveis, e possamos ter um coração fértil para a tua palavra, Senhor, que possa produzir 30, 60, 100 vezes mais a imagem de Cristo, a fé em Deus, o propósito de viver uma vida de adoração, adorar de verdade, em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Religião é uma opção laica. Religião é a opção de um país laico, onde nós temos a oportunidade de escolher a religião que podemos ter. Como um dos princípios, por sermos batistas, os batistas eles têm os princípios. E nesse princípio tem o princípio do indivíduo. E como batista, cremos que cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões da consciência e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar sua fé religiosa, respeitando o direito dos outros. Acreditamos no direito de liberdade do indivíduo de escolher a sua crença ou não crer. Todos podem crer em algo. A religião, ela é religar, ou seja, tentar religar o homem a Deus. A ideia da palavra religião é isso. A religião vem de uma palavra latim, religare, que tem o significado de uma religação, a tentativa que se refere a uma ligação entre o homem e o divino, o homem e o sagrado, o homem e Deus. Nesta opção, as pessoas juntam a sua crença, algo que se baseia naquilo que elas creem, elas se tornam religiosas. E elas estão à procura do divino, do sagrado. Elas têm várias religiões no mundo. Todas elas têm o seu livro sagrado, as suas crenças, os seus deuses, ou os seus Deus, ou seja, como eles chamarem. E aí tem as pessoas procurando o sagrado. O que vemos no tempo de Jesus é que existia também religião. Existiam muitos religiosos, existia a religião vinda de homens altamente conhecidos pela sociedade. E na Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, o cristão ele precisa ler a Bíblia todos os dias para se alimentar. Você vai ver alguns nomes de alguns religiosos, e esses são religiosos: saduceus, fariseus, samaritanos, essênios, herodianos e os zelotes. Hoje não vou falar deles, mas uma oportunidade irei falar de cada um deles. Mas cada um deles criam diferente. No Deus Jeová, no Deus ali, cada um deles tinha um jeito diferente, uma maneira em que criou as suas crenças. O que vemos então é um quadro histórico pintado por um grupo judeus dividido por muitos pensamentos e ideologias. Então não é de hoje que há muitas ideias diferentes de religião. Muitas religiões distintas naquela época, no exato momento em que Jesus, o Cristo surge. Quando Jesus surge, há muitos pensamentos diferentes sobre como crer em Deus. Porque a religião é uma tentativa de ligar o homem a Deus, ao sagrado. Aqui temos uma samaritana e um diálogo com Jesus. Jesus ama dialogar com as pessoas para que traga o conhecimento. E Jesus vai apresentá-la ao reino de Deus.
que não tem nada a ver com religião. O reino de Deus não tem nada a ver com religião. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é um estado, é um lugar, um jeito de ser e viver que a Bíblia nos ensina. Por mais que eles falam, você é do cristianismo, cristão, protestante, evangélico, é a sua religião, mas o reino de Deus não é uma religião. Ela é uma vivência de vida. É onde você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e vive o que a Bíblia ensina para viver. E assim várias pessoas vivem no mundo inteiro. Existem muitas denominações: presbiteriana, batista, assembleia, quadrangular, metodista, mas todos com a mesma intenção de ter uma leitura da Bíblia e ser cristãos. Pois o reino de Deus, ele não é uma opção, ele é o caminho para Deus. Pois o próprio Jesus disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, agora eu não lembro aonde. Então vamos ao que está acontecendo aqui para a gente entender a diferença de religião para o reino de Deus. A primeira coisa, no versículo 4, João 4:4, tem uma palavra muito importante que diz: era necessário passar por Samaria. A primeira coisa que aprendemos sobre o reino de Deus são prioridades eternas, porque o reino ele é eterno. Muitos dos judeus passavam diante de Samaria, passavam distantes de Samaria. A gente leu ali que os judeus tinham uma briga, e era uma briga grande, uma briga de século que separou este povo. Lá em 1 Reis, no capítulo de número 16 e 24, conta-se a história dos judeus que a capital do reino norte começou a ser chamada de Samaria, porque quando o rei assírio ele pegou no reino sul, a parte de baixo de Israel, e aí pegaram aqueles judeus e deportaram os israelitas, mas deixaram muitos judeus lá, principalmente mulheres. E ali pode colocar, infiltrando homens assírios, depois 2 talentos de prata ele comprou do Semer a coluna Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Ali surge o primeiro nome, chamado Samaria. Os judeus eles são levados, contando rápido a história dos judeus nesse capítulo aí de Reis, os judeus são levados em cativo, eles são vencidos e são levados como escravos, como acontecia com todos os reinos. Quando se guerreava, levava em escravo os melhores, ou os trabalhadores, e levavam eles. E aí esse reino é levado ao sul, o reino norte fica, só que fica um grupo de pessoas, e aí começam a vir homens e casarem com essas mulheres, e há uma mistura de raça, igual o nosso lindo Brasil, uma mistura de raça, uma mistura de brasileiro com índio de Portugal, e aí vai uma mistura de alemão, africanos. O Brasil é uma mistura linda. E aí há essa mistura dos assírios com os judeus, e aí começa a surgir o nome de samaritano. Então muitos judeus viajavam pelo caminho para não passar por Samaria. Por quê? Porque o judeu ele entende que ele deveria ser puro. Ele entende que o judeu seria filho de uma judia, um judeu, e nasceria um menino judeu, e não poderia haver esse mestiço, esse combinar de outras nações. Quando eles voltam do exílio, em 1 Reis conta que eles começam a criticar aquelas pessoas, e começa uma guerra, uma rixa, e começa uma guerra ali. O diabo ama essas coisas. O diabo ama dividir as pessoas em classe social, em etnias, em distância, o Nordeste com o Sul. Há uma briga que o Nordeste e os sulistas não se encontram. O diabo ama essas coisas. Dividir pobre e rico, criar uma guerra entre pobre e rico, a sociedade que tem que se impor. O diabo ama essas coisas, e o diabo amou esse momento aqui também. A ponto de que Jesus ele vai para Samaria porque ele tem uma prioridade eterna. Ele é judeu, ele não poderia estar ali então. Mas ele é diferente. Ele disse: não, é necessário que eu passe ali. Por quê? Porque o reino de Deus não é movido por essas coisas.
O reino de Deus é movido pelas prioridades eternas. E não reflete um dado geográfico, mas uma compulsão divina, onde nos envolvemos com as pessoas. A igreja de Cristo é uma igreja muito doida, né? Onde nós temos negros, brancos, pardos, chineses, japoneses, italianos, onde temos pobres, ricos misturados, e todos adoram o mesmo Deus. Não há nada de diferente, são iguais, porque são um em Cristo. Não é a classe social que define, mas é Jesus que define quem somos como cristãos. O historiador Flávio Joséfo, ele prevê que a antipatia desse povo era muito grande. Era muito grande a ponto de evitar rotas. Imagina você descendo daqui para, por exemplo, para o Rio de Janeiro, e aí você, em vez de não passa em São Paulo, porque você não gosta dos paulistas, você dá a volta por Minas Gerais. Ah, não gosto dos paulistas, não vou passar. Era assim que eles faziam. Eles davam voltas gigantes. Davam volta pelo Mato Grosso do Sul, lá por não sei aonde, lá por não sei onde, para fugir. Imagina, era isso que esse povo fazia. Entendeu? E eu amo os paulistas, a minha paulistina está ali. São mineiros que é uma paulistina. Sendo assim, o encontro de Jesus com essa mulher, com o samaritano, era algo que deveria ser evitado. Pela cultura de Jesus, deveria ser evitado. Deveria haver um preconceito, deveria haver uma distinção de pessoa, deveria haver um distanciamento. Porém, a Bíblia diz que era necessário que passava ali. Ou seja, Jesus tinha uma outra prioridade. Ele não está na prioridade das brigas sociais, econômicas que são criadas por aí, das raças, do racismo. Jesus não está nisso. Branco e negro, negro e branco contra branco, e assim vira uma briga. Jesus não está nisso. Isso é uma necessidade que a gente tem de entender como que vive entre pessoas e que muitas vezes é necessário a gente estar com pessoas. Necessário a gente ter contato com pessoas, porque é uma prioridade divina de Deus em nós nos relacionarmos com pessoas. Você tem ouvido a voz de Deus que o leva aonde Ele quer que você levar? Você está sentado, tem gente que tem medo de conversar com o outro, sobre Jesus principalmente. A gente tem de ter uma prioridade quando Deus nos direciona a conversar com as pessoas. Uma boa frase que podemos usar todos os dias e gosto muito dela é a frase de que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para a eternidade. E ela diz: este é mais um dia para fazermos a diferença na eternidade. Jesus, ele fez a diferença na vida daquelas pessoas porque ele tinha prioridades eternas. Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido os seus caminhos? Você tem sido levado por Deus ou por sua própria vontade? Era necessário passar por ali, é o caminho que Jesus diz: eu vou passar por ali. É uma prioridade divina. Mas há um problema entre judeus, não quero saber. É uma prioridade divina. Jesus veio para nos mostrar que, como Ele, devemos fazer a vontade de Deus. Há uma diferença entre prioridades eternas e servir ou frequentar a igreja ou viver uma fé religiosa. E aí o que acontece? Jesus vai passar por ali porque ele ouve o Pai e toma uma direção de Deus. No versículo 5 ao 9, não vamos ler de novo, mostra uma separação, como eu estou falando. João talvez tenha a intenção de fazer um contraste entre essa mulher e o capítulo 3 sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um erudito, poderoso, respeitado, teologicamente preparado. Ele era inculto, sem essa mulher aqui é diferente. Essa mulher é uma mulher pobre, inculta, sem influência, desprezada, capaz somente da religião popular. Olha só, Jesus encontra com duas pessoas diferentes. Um homem poderoso, porque naquela época os rabinos eram ricos, eram homens que tinham dinheiro, homens inteligentes na fala. E agora Jesus vai conversar com uma mulher que não tem, talvez nem curso, porque mulheres não poderiam estudar naquela época. Não há uma distinção quando se fala de Jesus, e quem tem Jesus no coração não tem isso também. Ele era um homem judeu, um líder, ela era uma mulher, uma samaritana, uma pária da moral, ou seja, ela tinha mais problemas morais do que tudo. Mas ambos necessitavam de Jesus.
Ambos necessitavam de Jesus, ou seja, o rico necessita de Jesus, tanto como o pobre necessita de Jesus. A classe média, a classe baixa, necessitamos de Jesus, todos necessitamos de Jesus. Aquele poço de Jacó foi cavado, mas é alimentado por uma fonte subterrânea, e Jesus chegou ao poço de Jacó por volta de meio-dia. Meio-dia. Aparentemente a mulher foi ao poço sozinha. A Bíblia diz que ela foi, no versículo 7, diz que ela estava indo sozinha buscar água. Pode pôr, uma mulher samaritana, isso veio uma mulher samaritana tirar água. Meio-dia, não era o horário das mulheres buscarem água. As mulheres andavam em grupos e vinham mais cedo buscar água ou mais tarde. Possivelmente essa mulher vai a esse horário por causa da sua vergonha, porque ela já teve 4 maridos e o que ela estava não era. Talvez ela era aquela pessoa que eles falavam mal dela na cidade. E aí contribui para o seu isolamento. E no versículo 9 mostra o desacordo quando ela vê aquele homem judeu e samaritanos que não dão bem. E aí os judeus sempre têm medo de contaminar com os samaritanos, porque eles consideram o samaritano impuro. O medo é intensificado quando é uma mulher. O rabino não se comunica com uma mulher naquela época, pois existia também um mito entre os judeus de que as mulheres samaritanas desde berço menstruavam, tinham seu período, e é ensinado no Antigo Testamento que não pode aproximar de uma mulher quando ela está menstruada porque ela está impura. Então dizia, as samaritanas desde criança têm isso, então não se mistura com elas. Sabe o que faz isso? Sabe o que faz separação? A religiosidade muitas vezes faz isso. O entendimento errado de Deus faz isso. Há uma separação entre as pessoas. As pessoas perguntam qual que é a solução para o racismo. Tem Jesus de verdade no coração, porque Ele não é. Ele não ensina o racismo. Ele criou todos nós diferentes, dependente da cor, da raça, da etnia. Pessoas que têm tanto medo de serem contaminados, às vezes não conversam. Não conversam com o vizinho, porque às vezes o vizinho é macumbeiro. Na religião africana, as religiões que tem no nosso Brasil, espírita, ou porque é budista ou de outra religião, se separam de todos e todos. As pessoas não podemos estar juntos. A surpresa da mulher é, portanto, inteiramente compreensível, porque Jesus poderia dizer, eu sou judeu, isso tem que estar separado dela. E ela era samaritana e ainda mulher. Presta atenção numa coisa. Não existe no nosso mundo uma separação assim. Vivemos ainda desse jeito, porque o pecado não muda. Hoje estamos aí num grande diálogo sobre racismo estrutural, racismo isso, racismo aquilo, pagar a dívida do racismo do passado. Estamos numa crise muito grande e não vai acabar, porque o pecado não acaba até quando Deus tudo definir este mundo e Jesus voltar e acabar tudo. Mas a princípio o pecado ainda continua. E muitas vezes nem nós falamos com as pessoas. Será que é medo? Será que eu vou ser mais impuro para conversar com essa pessoa? O separatismo mata o diálogo entre pessoas. Tem matado até mesmo o diálogo entre os evangélicos. As pessoas entram assustadas. Se alguém entra aqui com um alargador grande, cheio de tatuagem, as pessoas sentam do outro lado. A gente tem que parar com isso. Logicamente a gente tem que ter cuidado se é um criminoso, se é um bandido, é alguém que é. Se é alguém que a gente sabe que mexe com alguma coisa, mas mesmo assim vai saber se ele não vai entrar aqui onde vai ser salvo. As pessoas já olham, nossa, olha isso. Cria aquela separação. Por quê? Porque muitas vezes somos ensinados assim. Os judeus eram ensinados a odiar os samaritanos. E aí a pessoa vai num lugar aí, numa igreja, ensina um monte de coisas, e ela passa a ter ódio das pessoas, medo das pessoas. Então se vê um católico cheio de terço, ela fica assim, estranha para a pessoa. Chama, cumprimenta a pessoa, dá bom dia, dá boa tarde, conversa com ela, quebra, você vai receber uma mãe de santo, um pai de santo, a pessoa fica assustada, parece que vai morrer. Sabendo ainda que Deus é maior do que tudo isso. Mas cumprimente a pessoa. A gente não pode ter medo dessas coisas.
nem sorrir, ser cheio de Deus. Não podemos trazer pessoas para o reino de Deus se vivemos como se elas não morassem nesse mundo. Se vivemos como uma comunidade fechada, isolada. Tem igrejas aí que faz isso. Não vai em tal igreja porque você vai para o inferno. Não vai em tal igreja porque está desviado. Não vai lá na igreja batista lá porque as mulheres usam calça. Olha lá aquela coisa estranha. Aceita isso, aceita aquilo. Se você sair da nossa comunidade aqui, você vai para o inferno. Vão batizar você de novo, porque o batismo aqui e aí vai criando um monte de conceitos de separação, e aí está todo mundo aí separando-se. Por quê? Porque é um problema antigo. Então vamos ser criados diferente. Se alguém entrar aqui diferente, aceite ela, sorria para ela. Tem uma aceitação sobre a vida dela. Precisamos ser uma igreja assim. Uma igreja igual Jesus, que aproximou-se dela, conversou com a samaritana, mesmo o histórico todo ridículo que tinha os judeus. Essa mulher não sabia aonde levaria esse diálogo. Ela não sabe que Jesus, longe de ser contaminado pelo que é impuro, santifica. Aquele que tem Deus de verdade no coração, ele não tem medo de conversar com outra pessoa, porque ele sabe que o poder de Deus, a pureza de Deus, não vai contaminar ela. Meu irmão, conversa com o bêbado, carrega o bêbado para casa, abraça o bêbado. Eu não tenho problema, eu não vou cair no alcoolismo com ele. Eu tenho misericórdia da alma dele. A gente tem de entender isso. Quando você tem Deus de verdade, não te desvia dos caminhos, não te torna impuro. Outros que tocam leprosos ficam impuros, mas Jesus toca o leproso e o leproso é curado. Jesus está se aproximando de uma mulher adúltera em diálogo. Tanto Nicodemos, um líder religioso bem destacado da época, como essa mulher camponesa samaritana, Jesus quebra os tabus para conversar com essas pessoas. Ele não tem problema. Aproximação e não separação. Aproximação e não separação. Devemos ter diálogo com as pessoas, enxergar seres humanos dentro delas, enxergar a criação de Deus nelas, enxergar pessoas de verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Está crescendo muito o número de pessoas transgêneros, transexuais, homens vestindo de mulher, igual mulheres, mulheres vestindo homem. Trata igual. Trata igual. Trata com o amor de Deus. E a pior coisa é quando vê alguém. Trata com o amor de Deus. Foi isso que Jesus fez. Trata com o amor de Deus, porque é o amor de Jesus que alcança. É o amor de Jesus que contamina elas. E aí aquele poço e fonte, ele é o ponto de contato de Jesus falar com aquela mulher. Não só o pedido de Jesus, a mulher tinha provado que ele estava acima dos preconceitos, porque ele começou a conversar com ela, mas ele mesmo agora oferece a água da vida para aquela mulher. Começa a oferecer a água da vida da qual ela não sabe. Ele começa a oferecer algo que ela não entende. A expressão foi escolhida para permitir dois níveis de significado. Jesus queria trazer o entendimento e abrir a mente do entendimento dela. Por um lado, ele denota a água fresca e corrente da fonte, está ali diante do poço. Por outro lado, ele usa no sentido que muitos usam para expressar sede, no ambiente árido e deserto. Neste capítulo, a água é a vida eterna, que satisfaz a qual medida pelo Espírito Santo que somente Jesus, o Messias, o Salvador, pode prover. É aquela sede dentro do ser humano que ele está procurando, e aí ele vai para drogas, vai para o álcool, ele vai para os remédios, ele vai para trabalhar e vão condenar para a riqueza, ele vai para o poder, ele vai para ter muitas mulheres ou ter muitos homens, ele vai para todos os caminhos, mas não vai para Jesus, porque ele está com sede. Essa sede que Jesus está trazendo para ela. Se Jesus está oferecendo água fresca, sem gastar energia de cavar um poço, ou usar meios diferentes,
ele seria um charlatão. Como que vai tirar água daqui? A pergunta da mulher no versículo 12, ela é cética. Ela talvez levemente desdenhosa, mas olha o que ela diz. Ela responde: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, nos deu água do qual mesmo bebeu? Como pode você querer dar água para mim? Água da vida. Essa sede não é de água natural, mas de Deus que ele está falando. Da vida eterna, na presença de Deus, e sacia a sede não pela remoção desse doloroso desejo, mas pelo derramamento do Espírito. De fato, essa água se tornará nele uma fonte de água que irá jorrar. Então vamos a alguns entendimentos. Vamos entender os entendimentos dessa mulher que contém argumentos religiosos da sede da alma. Primeiro, essa mulher não estava entendendo. Por quê? Porque o desejo dela era materialista. No versículo 15, veja que essa mulher continua pensando como Nicodemos em plano puramente naturalista, como fica claro o desejo de não voltar aqui. Ela diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para te dar água. Jesus está falando de algo espiritual, ela está pensando no material. Ela está pensando no material. Ela está pensando no ganhar, no ser abençoado. E a má religiosidade de uma pessoa, e olha que ela tem entendimento de Deus, porque ela fala sobre o Messias. A má religiosidade de uma pessoa leva a pensar só no natural, só para suprir as necessidades básicas. Eu vou para a igreja para Deus me abençoar. Eu vou para a igreja para eu ficar rico. Eu vou para a igreja para Deus me curar completamente, nunca mais na minha vida eu ter doença. E tem um monte de falsas igrejas, comércios aí, vendendo essas riquezas e essa saúde eterna na vida das pessoas, porque as pessoas estão no nível material. O grande problema é que quando se frequenta uma igreja com o pensamento de que as bênçãos serão suficientes, quando eu ficar rico e Deus me abençoar, que Deus faça eu ficar rico, cheio de dinheiro, com sucesso, nada mais e nada menos, se eu ficar rico, se esse problema for resolvido, se isso acontecer, a pessoa não volta mais para Deus. Ela não vai querer Deus. Ela já cumpriu o propósito que eu queria. A falsa teologia da prosperidade, que nunca vai ser pregada aqui. A ideia de que você pode realmente cooperar com tanto financeiramente e Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais, 300 vezes mais. E carro novo, e casa nova, e chama gente, vem cá, eu era um pobretão, não sei o que, hoje eu sou empresário, tenho 300 carros, e assim vai. A televisão está cheia de gente assim. Essa falsa ideia do material vai suprir a sua necessidade. Essa mulher olhou e falou: "Uau, eu quero dessa água, nunca mais eu quero voltar aqui." Jesus não está falando disso. Sabemos que precisamos das nossas necessidades básicas, mas não é isso que Jesus oferece de princípio. O natural é o suficiente para muitas pessoas. A religiosidade dela estava em torno do que tem para me oferecer. Dá-me dessa água, eu nunca mais volto aqui. Aí entra o segundo ponto na vida daquela mulher, o desejo relacional. Aí há uma mudança de assunto. No versículo 16, Jesus ele traz um diálogo para ela. Pode pôr? Ele disse: vai, chama o seu marido e volte aqui. Jesus agora toca no momento em que ela está pior. A mudança do assunto é abrupta, mas não é artificial. Por isso essa virada no diálogo, Jesus indica que ele também entendeu que ela está entendendo errado sobre o reino de Deus, e que ela esconde sua própria necessidade através das coisas materiais. Tem gente que é assim. Ela tem uma necessidade dentro dela, mas ela esconde nas coisas materiais. Por isso que trabalha, conquistar coisas. A real natureza da sede dela não foi confessada. E aí Jesus, ao manifestar o conhecimento do passado dela, que está totalmente desordenado, exibe o conhecimento dele, poderoso como ele é, porque Jesus conhece todos nós. Exibe o conhecimento sobre-humano dele, sobre aquela mulher. Jesus põe toda a verdade, mostrando o seu poder para ela. E essa mulher foi um desastre em relacionamento. Por exemplo, a opinião rabínica naquela época
desaprovava mais de 3 casamentos, mesmo que fossem legalmente permissíveis. Tentar explicar sobre os 5 maridos, que agora não é nem marido mais dela, era difícil para ela explicar. Ou seja, o vazio dela era muito grande, a sede dela era muito grande, mas não era uma sede por relacionamento, porque ela tinha tentado várias vezes. Alguma coisa estava faltando. Na realidade, ela estava com sede e relacionamentos não estavam suprindo a sua sede. E isso levou ela a pecar. Muitos estão à procura de preencher seus corações. Vivemos num mundo em que jovens vão a festas e festas, têm relações sexuais com o outro, tem o maior prazer de dizer isso, mas o vazio está lá. O vazio está no coração deles. A falsa ideia de que o outro vai suprir a minha sede, o outro vai suprir a minha necessidade. As pessoas estão assim. Confia tanto que o outro vai suprir, que quando o outro erra, o mundo desaba, o mundo acaba. Confia tanto que o patrão vai então uma condição melhor, que quando o patrão manda embora, acabou o mundo para mim. O relacionamento é quebrado. E essa mulher tinha isso. Ela estava com a sede tão profunda que ela estava procurando em relacionamentos preencher. E Jesus, opa, quero te mostrar que você está com sede de algo. Que a sua sede é maior do que você pensa. Não é material e você tem tentado suprir ela. E aquela mulher, ela mostra que ela tem um entendimento de Deus. Todos nós temos entendimento de Deus. O versículo 19, ela diz: vejo que és profeta, me responda isso. Ela tira o foco do pecado dela, ela tira o foco do problema dela. Já viu gente assim que tira o foco do problema dela? Principalmente você vai falar de Deus, de igreja. Primeira coisa que a pessoa pergunta: mas tem tantas igrejas evangélicas, quais são as verdadeiras? Opa, nós estamos falando de Deus e de pecado, de condições de pecado. E ela diz no versículo 20: deve adorar aqui ou ali? Pode pôr no quero, que as pessoas vão familiarizando com o texto. Deve adorar aqui ou ali? Em Jerusalém ou lá no Monte Gá? Já viu perguntas assim? Por que tantas religiões? Por que tantas igrejas evangélicas? Qual é a verdadeira igreja? São muitas vezes questões puramente ilusórias. O povo hebreu construiu o templo em Jerusalém, os samaritanos construíam em Gerazim, e apesar de serem destruídos por João e Cana, eles continuavam a adorar no monte. A desculpa de interpretações errôneas das escrituras, levando milhares de pessoas a se esconderem nas igrejas e se desculpando que está no lugar certo. O grande problema é que quando as pessoas põem a sua igreja sobre tudo, aquela mulher diz: olha, nós adoramos aqui, ó. Esse é o nosso lugar de adoração. Vocês adoram lá. É como se dissesse: olha, a igreja batista é melhor. Não, a igreja quadrangular é melhor. Não, a igreja Assembleia de Deus é melhor. Não, a outra lá é melhor. Deus está aqui e não lá. Essa é a ideia dela, desfocando do assunto. Deus tem que ser adorado aqui do ponto de vista judeu, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Porém, essa sede não é saciada assim, só entendendo basicamente raso o entendimento de Deus. Frequentar um lugar não vai saciar sua sede. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão com sede de Deus e não sabem. Ter atividade numa igreja não vai saciar sua sede. Por isso entra e sai gente muitas vezes dentro da igreja. Hoje está vendo um ciclo de pessoas em todas. Sai de uma igreja evangélica, parte para outra, parte para outra. Sai de uma religião, parte para outra, parte para outra. E diz ainda que estão adorando. É interessante que Jesus disse, versículo 13: quem beber desta água terá sede outra vez. Ele está dizendo: olha, essa água aqui vai te dar sede. Então nós temos alguns fatos sobre o que ocorre com essa mulher. Fato número 1: nada neste mundo dá satisfação duradoura. Nada neste mundo dá satisfação duradoura. Muitas vezes as pessoas estão convencidas que em algum lugar de experiência nesse mundo deve haver satisfação. Não há. Tem um documentário chamado Fiquei Rico e Continuo Triste. É um pequeno documentário contando a história de uma das entrevistas que o cara fez com um monte de gente que ganhou na loteria nos Estados Unidos.
Esse documentário, ele conversa com as pessoas e pergunta: e aí, resolveu esse problema? Como está as coisas, não sei o quê? Alguns disseram: até tentaram me matar, tentaram matar a minha família. Tentaram me sequestrar. Quando descobri que eu tinha dinheiro e coisas assim, minha esposa tentou me envenenar. Tipo assim, assuntos horripilantes por causa do dinheiro. Você ganha na loteria. Ganhou na loteria agora. O carinha, ele ganhou um processo. Ele tem um podcast, esse dia eu estava ouvindo. Ele estava numa empresa e ele machucou na empresa, ele ganhou 400 mil reais. Ele gastou uma noite na boate, 300 mil. Ele não vê felicidade. Não é o dinheiro. As coisas dessa terra não são duradouras. Você vê um monte de gente que tem dinheiro, morreu. Nós temos uma cantora muito boa, esqueci o nome dela agora. A menina morreu de overdose. Dentro do seu apartamento. Com vários álbuns, famosa. Ela é de Londres, famosa. Cheia de fama, todo mundo a conhece. De repente começou a emagrecer e morreu de overdose. As coisas dessa terra não dão satisfação. Não satisfazem-nos. Nada nessa terra do mundo dá satisfação duradoura. Não é riqueza, não é o poder, não é um homem ou mulher. Aquela mulher, ela tinha um entendimento que alguma coisa ia satisfazer ela nessa terra. O sexo pode perder, mas não satisfaz. Viagens podem acontecer, mas não satisfaz. Comida à vontade, mas não satisfaz. O vazio que está no ser humano vai continuar, porque esse vazio só Deus preenche. Só Ele preenche. E Jesus estava construindo uma plataforma para ensinar para aquela mulher a grande felicidade no homem que tem Deus primeiro e o dinheiro depois. A grande felicidade naquele que tem Deus primeiro e uma posição política, alguma coisa de poder, um sucesso. Aqui está uma mulher que achava que havia algum homem que iria satisfazer sua necessidade e satisfazer sua vida, por isso teve vários relacionamentos. 6 homens, o quinto, 5 maridos e o último nem marido dela era, olhando para o amor em todos os lugares, e ela não encontrou. A ponto de Jesus olhar para ela e dizer: você está com sede. Há uma sede em você. E eu sou a água que vai satisfazer você. No processo de correr atrás do vento, ela tornou-se vazia. A água ou qualquer coisa deste mundo não dá satisfação. Corra atrás do básico. Mas se você se iludir com dinheiro, você só vai se iludir. Se você se iludir com poder, com sucesso, você só vai se iludir. Você só vai se iludir. Tem um novo documentário, acabou de sair no Netflix, sobre os influencers. Pessoas andando de Ferrari, andando de carro, aí se mostrando, com vários seguidores na internet. E eles mostrando como que funciona por trás. Se você buscar coisas satisfatórias nesse mundo, vai falir. Vai falir. Nós precisamos buscar em Deus. Segunda coisa, sobre a conversa de Jesus que eu posso aprender. Jesus sabia tudo sobre ela. Ele sabia tudo sobre os muitos casamentos dela. Ele sabia sobre a vida imoral dela. Ele sabia tudo sobre a busca infrutífera dela para a satisfação. Ele sabia tudo sobre a sua solidão, sobre a rejeição. Ela não precisava dizer nada, qualquer uma outra coisa. Quero dizer uma coisa para você: Deus sabe de tudo sobre você. Ele sabe de tudo, no íntimo do seu coração. Não há nada que o Senhor não saiba sobre você e eu, por isso não tente esconder nada dele. Quando for falar com Deus, fale sinceramente: Deus, estou aqui, me conhece, me ajuda, tenha misericórdia de mim, ajuda minhas emoções, tenta me fazer forte, mas me ajuda, ajude a minha vida, ajude a minha família, ajude a minha casa. Não adianta a gente se esconder, Ele sabe de tudo. Fato 3, Jesus da água viva. Outra coisa que eu aprendo no texto é que Jesus ofereceu a água da vida que iria satisfazer para sempre. Uma verdadeira e real vida com satisfação duradoura vem somente de Deus. Não um ritual religioso, essa montanha, indo para outra igreja, pulando de igreja em igreja. E as pessoas vão pulando de igreja em igreja, como se estivesse procurando sei lá.
Ah, não estou bem aqui, vou para outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, não está bem, sai para outra igreja. Vira um ciclo vicioso. Essa montanha que adora a Deus, ou lá em Jerusalém, essa discussão, Deus realmente não se importa se nós cantamos hinos ou corinhos. Ele realmente não se importa se nós cantamos tradicional ou contemporâneo, worship, com ou sem instrumento, rápidos ou lento e tranquilo. O que ele se importa se nós realmente o adoramos de verdade, em espírito e verdade. Se nosso coração está realmente adorando, se nossa boca está falando louvores aqui, quero conhecer Jesus, mas nosso coração já está dizendo, eu também quero conhecer Jesus. Nosso coração confirma nossos lábios, confirma nossa mente. É isso que Deus quer. Deus não quer só eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. É um grande hino, bonito hino, mas se tornam palavras vazias se você não tiver um coração centrado nisso. Por isso que Jesus disse, adoradores o adorarão em espírito e verdade. Ou seja, é profundo. Tem um pastor que ele diz que a gente mais mente cantando do que tudo. Porque às vezes está cantando e não está com o coração naquilo. Ele só quer que o adoremos, que venha de uma adoração a Deus em espírito e verdade. Ele é a água viva. Fala do quarto, a água viva muda tudo. Ela deixou o canto de água. Ela abandonou o canto de água e correu de volta para a cidade. Seu propósito era vir tirar a água. Seu propósito era vir e tomar aquela água e levar para a sua cidade. E de repente ela abandona o seu instrumento de trabalho, seu instrumento ali de pegar água, e corre para a cidade. Por quê? Porque de repente todo o propósito e direção da vida dela mudou. A sua primeira prioridade agora era contar às pessoas: encontrei aquele que supre a minha sede, aquele que supriu a minha sede. Eu encontrei Jesus, aquele que conhece-me tudo. Ele me disse que Ele é o Messias que nós estamos esperando. João, ele fala bem claro que Jesus se auto-revelou para ela. No Antigo Testamento dizia que o Messias viria, e Jesus disse, eu sou o Messias, para aquela mulher. Ele abriu o coração dele e disse, eu sou quem vocês estão esperando para vir. Porque é Ele, para as nossas vidas, Jesus. Não há ninguém mais para se revelar a nós, não há nada mais para se revelar a nós. Não há outra coisa maior do que esta. Essa mulher teve a sede da sua alma saciada. Sabe por quê? Porque Jesus se revelou àquela mulher. E o que Jesus quer fazer é se revelar. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Aquele que você aguarda. Todos têm uma sede humana. Também que muitas pessoas não têm sede de Deus, elas estão sedentas não por uma vida espiritual, por riqueza, por ouro, mas isso é vazio. Você está com sede de Deus. Talvez você procurou em tantos lugares. Você está sedento de Deus, talvez você estava procurando em tantos lugares. Você está realmente sedento por uma vida vitoriosa em Deus. Venha, Jesus vai saciar. Se você pedir, Ele vai entrar na sua vida. Vai saciar os seus desejos. Eu conheço muita gente que as drogas era saciar a vida deles. Quando eles encontraram Jesus, eles foram saciados, libertos, transformados. Ele vai encher a ponto de transbordar. Quando Jesus entra, há uma alegria verdadeira, algo diferente que esse mundo não oferece. Precisamos sair de uma superficialidade religiosa, de frequentar a igreja e entrar mesmo de verdade nessa água viva que é Jesus. Deus não quer que você venha somente à igreja, Deus quer que você seja igreja, que o adore em todo lugar, que realmente é satisfeito com isso. E você vai ver a diferença quando você começar a beber de Deus, beber da palavra de Deus, você vai ver a diferença na sua vida. Vai ver como que as coisas realmente são irrelevantes em volta da gente, porque o espiritual está sendo saciado, a nossa vida está sendo saciada em Deus. E Deus quer fazer isso, saciar a nossa sede. Em João, no capítulo 4, para a gente finalizar, 4, 28 e 29, temos um exemplo poderoso de como essa mulher foi. Pode pôr no Kelly. Ela deixou o seu cântaro e voltou à sua cidade, versículo 29. E venham ver um homem que me disse tudo o que eu tinha feito.
Será que ele não é o Cristo? 39 agora, falando 39. E aí aqueles homens samaritanos, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por mulher. Me disse tudo o que tinha feito. Versículo 40. Assim aproximaram, insistiram que ficasse com ele. Jesus ficou 2 dias lá. E aí quando Jesus ficou, muitos creram nele por causa da sua mensagem. Versículo 42, disseram à mulher: agora cremos não somente porque você disse, mas cremos porque ouvimos ele. A mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus, reconhecer a palavra de Deus, reconhecer o matar da sede espiritual dela, ela não ficou quieta. Ela foi proclamar a Jesus. Ela foi falar de Jesus, porque essa é a solução para o mundo. Eu gosto de um lema muito antigo de um pastor que ele tinha um trabalho com pessoas viciadas em drogas, e aí até criou-se uma música: drogas matam, aceite a Jesus. A música é muito antiga, e essa música ela faz lembrar o quê? Do poder que as drogas podem fazer com as pessoas, mas do poder que Deus pode fazer. Porque nós, quando recebemos Jesus, devemos proclamar a Ele como essa mulher. E essa mulher levou curiosidade. Assim, a mulher, como essa mulher samaritana, somos chamados a beber da água de Deus e entregar a água de Deus para as pessoas, nossos vizinhos, compartilhar nossa experiência transformadora do que Deus está fazendo. Não importa a nossa história, o nosso passado, Deus pode usar cada um de nós a alcançar mais pessoas. A missão evangelizadora é muito grande e as pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão se matando aí. As pessoas estão acabando com a vida delas, acabando com a vida dos seus antigos relacionamentos com assassinatos. Uma onda está surgindo, onde matando a ex-companheira, as pessoas estão com sede de Deus. Por quê? Porque para ele tudo era um relacionamento, como essa samaritana. E nós precisamos entregar Jesus para ela. Através do testemunho pessoal, ela trouxe Jesus para essa comunidade. Precisamos levar a sério essa missão. Sigamos adiante, proclamando adiante. Vinde e vede Jesus. Ele transforma vidas. Se você precisar falar muito, traz ele para a igreja. Convide ele. Deus muda vidas. Deus muda casamentos. Deus transforma homens. Transforma mulheres. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos. Ele mata a nossa sede. Ele é a água viva para todas as pessoas. Que possamos ser portadores dessa mensagem. E possamos acreditar em Jesus de verdade. Ele quer saciar a nossa sede. Ele quer saciar a sede deste mundo. Amém? Em nome de Jesus, vamos esperar.